Olá, família Monte Serra. Que bom que estamos juntos. Neste tempo onde as conexões pessoais estão restritas, experimentamos o poder do amor de Deus, que ultrapassa limites estruturais e nos alcança em nossos lares ou onde estivermos. Mais do que nunca, é tempo de esperarmos juntos e provarmos da força da cruz, que um dia nos uniu e nos edifica como sua família, chamada para amar a Deus, amar pessoas e proclamar Jesus para a glória de Deus. Uma família para ser, viver, servir. Para a glória de Deus! Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh.
Olá, família Montserrat! No dia 21 de novembro, das 9 às 17 horas, o Instituto Montserrat te convida para cantar junto um importante parabéns. Faremos uma grande celebração de aniversário de 9 anos do Serve. Nesse tempo, já são mais de 120 bebês acolhidos e resgatados e novas histórias sendo alcançadas por Deus através desta linda e importante missão. Teremos a grafitagem no muro da ONG e venda dos produtos de bazar e da linha de temperos. A campanha do Tampinha Legal também estará recebendo doações e fazendo a separação dos materiais. Nossos parceiros, convidados e famílias que foram ou que estão sendo atendidas pelo Serve estarão contribuindo para fazermos desse dia um memorial para a missão de restaurar e reestruturar a vida de mulheres e suas famílias, mostrando que a vida vale muito sempre. Participe! Uma outra ação proposta pelo Instituto Montserrat será a edição da Feira de Natal, no dia 13 de dezembro, na calçada do prédio da 18 de novembro. Se você é ou conhece alguma artesã que deseja um espaço para a venda de seus produtos, entre em contato com a Miriam Tristão, que é a responsável pela organização da feira neste ano. E já reserve a data na sua agenda para prestigiar o evento e, quem sabe, garantir alguns presentes de fim de ano. Seguimos avançando para que a comunidade terapêutica Mulher se torne em breve mais um local para vivermos de forma prática o amor e o cuidado de Deus. E para que você esteja atualizado sobre este projeto que é de todos nós, agora você pode acompanhar as novidades e atualizações da CT Mulher pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A galerinha do 0 aos 12 anos já sabe, domingo dia 22 tem um drive-thru preparado especialmente para eles. E o papai e mamãe com certeza querem mais detalhes disso, não é mesmo? O drive-thru Novas Gerações será uma ação de reaproximação das famílias com os ministérios infantis da Montserrat de 0 a 12 anos. Ao passar de carro com sua família, cada equipe estará identificada de acordo com a faixa etária, preparada para entregar muito amor, muito carinho, uma lembrancinha e um material explicativo da nova identidade visual e dos novos nomes dos ministérios. O drive-thru será das 8 às 15 horas, em frente ao prédio da igreja. Programe-se para estar com a gente, tirar uma foto, matar a saudade e juntos fortalecermos nosso chamado como família e igreja no crescimento espiritual de nossas crianças. O Global Leadership Summit, a maior iniciativa para capacitar lideranças ao redor do mundo, será nos dias 3, 4 e 5 de dezembro no prédio da Montserrat. Se você já está inscrito, os detalhes serão enviados para o seu e-mail. Se você ainda não fez a sua inscrição, acesse os links disponíveis em nosso site e aplicativo para fazer parte desse importante evento de liderança. Na última semana, conversamos sobre a dinâmica financeira na família e vimos mais uma vez a importância de definirmos de quem é o senhorio de nossas vidas. Clamamos a Deus para que Ele gere em nós uma postura de comprometimento, generosidade e um coração íntegro no reino. Como integrante da família Montserrat, lembre-se de que o exercício de sua mordomia financeira faz parte da jornada de colocar a mão na corda para ser, viver e servir como uma família que ama Deus e que ama pessoas. Deus te abençoe! Meu nome é Keila e eu sou discípula de Jesus. Fui convidada a repartir com vocês uma parte da minha história. Tive o privilégio de nascer num lar cristão que tinha como base a palavra de Deus. Conheci Jesus desde cedo. Com 9 anos, fui batizada. Nesse tempo, eu já tinha total convicção de que Jesus tinha morrido pelos meus pecados e que eu precisava dele. Lembro muito bem do dia do meu batismo e da decisão consciente que eu tomei de que ia seguir Jesus para o resto da minha vida. Sempre senti Deus muito perto de mim, me abençoando, me dirigindo e me dando paz.
Foi assim quando decidi cursar medicina, que era meu sonho, e também quando segui na especialização em neonatologia, cuidando de recém-nascidos, pelos quais eu sou verdadeiramente apaixonada. Dediquei minha profissão ao Senhor num culto, pedindo a Ele que me usasse. Queria ser extensão das mãos de Jesus para tocar, abençoar e curar. O meu crescimento espiritual foi se dando à medida que eu pessoalmente buscava o Senhor e através de uma comunidade cristã em que eu podia usar os meus dons, ao mesmo tempo em que eu era edificada pelos dons dos meus irmãos. Eu sabia que todas as minhas capacidades, tudo o que eu era e tudo o que eu tinha provinha de Deus e pertencia a Ele. Eu era apenas um mordomo. Quando eu estava em franco crescimento profissional, tive um problema de saúde que me levou a um grande sofrimento físico e emocional. Fui obrigada a me afastar completamente do meu trabalho e fazer tratamento fora da minha cidade. Foram vários anos de cirurgias nos meus ossos da face e eu tinha dores muito fortes. Esse foi um tempo em que eu não sentia a direção de Deus e parecia que Ele tinha esquecido de mim. Eu me revoltei muito contra Deus. Mas foi um período que Deus usou para me transformar, quebrou minha autossuficiência, minha independência, meu orgulho, meu sentimento de superioridade, meu hábito de murmuração e a minha necessidade de controle. Após 8 cirurgias e 6 anos afastada, pude voltar a trabalhar em 2009. De uma forma surpreendente, Deus não apenas restituiu os empregos anteriores, mas ainda me deu a oportunidade de progredir na minha carreira. Por esse tempo, comecei a frequentar o grupo de singles aqui da Montserrat, por convite de algumas amigas. Como solteira, eu senti a necessidade de convivência com amigos cristãos. Em outubro de 2010, eu e o Luiz Pequeno começamos a namorar. Ele também fazia parte desse grupo. Casamos no ano seguinte. Deus estava restaurando minha vida e eu estava muito feliz. Eu e o Luiz tínhamos em comum um compromisso com Jesus. À medida que Deus moldava o nosso relacionamento, nos ajudando a desfazer de muitas bagagens que havíamos trazido do passado, íamos crescendo e sendo usados por Ele, agora como casal. Pouco depois de nosso primeiro ano, o Luiz foi diagnosticado com câncer. Decidimos enfrentar a doença, clamando a ajuda de Deus. Mesmo com a cirurgia, quimioterapias e outros tratamentos que se seguiram, pudemos viver intensamente e curtir muito nosso tempo juntos. Foi um período em que também crescemos no entendimento e envolvimento com o reino de Deus. Deixamos que Deus usasse nossas profissões, tempo, recursos, influências, fraquezas e nossas próprias histórias de vida. Na prática, isso incluía nosso apartamento, nosso carro, nossas roupas, conta no banco, utensílios, nosso conforto, nossa imagem e tudo que julgávamos possuir. Tudo era dele. E aprendemos que servir a Deus é servir ao seu corpo. Deus nos deu um grande amor pelo corpo de Cristo e por qualquer pessoa que precisasse de nós. Nesse meio tempo, conhecemos a Kathleen, uma adolescente com câncer intratável que morava no hospital e ia para um abrigo.
sentimos de Deus adotá-la e cuidar dela. Por maior que tenha sido o desafio de cuidar de uma adolescente criada em abrigos, numa condição terminal, posso dizer que me sentia completa, pois Deus havia me dado uma família e eu me sentia realizada em ser mãe. Isso abriu oportunidade para conhecermos e nos envolvermos com adolescentes e seus pais. Nossa casa passou a ser frequentada por adolescentes. Passamos a entender melhor seus problemas e lutas. Viramos tio e tia, meio pai e mãe, de um grupo alegre e extrovertido, mas que enfrentava um período crucial frente às decisões da vida, sendo por isso alvo certo do inimigo. Também foi um tempo em que nos deparamos com uma realidade social oposta a que havíamos sido criados. Negligência, abandono, abuso, incesto, drogas, fome, rejeição, distúrbios de personalidade, prostituição e assassinatos faziam parte da história de criação de nossa filha e de seus irmãozinhos. Um mundo que para nós só existia no jornal. Kathleen nos deixou após 2 anos. O câncer do Luiz continuou progredindo e ele partiu em dezembro de 2018, deixando um imenso vazio. Uma parte de mim se foi com ele, como também sonhos e planos que fizemos junto. Mas ficou uma enorme gratidão a Deus pelos dias que tivemos, por tudo que me oportunizou viver e aprender com o Luiz. E uma enorme gratidão também pelo corpo de Cristo, que cuidou de nós, nos amparou e carregou nos dias difíceis. Tenho perguntado a Deus o que Ele quer de mim agora, que planos Ele tem para mim. Por enquanto, é um passo de cada vez. À medida que me mostra o caminho, eu sigo. O que eu sei é que a minha vida é dele. Ele é meu chefe, meu Senhor e mestre. E a minha decisão é a mesma que eu tomei aos 9 anos de idade e da qual eu nunca me arrependi. Vou seguir Jesus para o resto da minha vida. Conhecer o amor de Deus e o poder transformador do Evangelho me impulsiona a continuar servindo. Sou desafiada a ser as mãos e pés de Jesus nesse mundo tão necessitado, a olhar as pessoas com os olhos de Cristo e a ouvi-las com o mesmo amor que Ele as ouviria. A compaixão dele precisa me tirar da zona de conforto e da minha inércia e me mover em direção às pessoas. Finalizo com um versículo que me marcou desde a adolescência. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu consagro a minha vida a Deus. Olá, meu nome é Shane e eu quero te dizer que o individual tem a responsabilidade de abençoar o coletivo. No início da quarentena, para os primeiros 60 dias, vivemos o isolamento em 10 pessoas, dividido em 2 casas na mesma propriedade. Nós 4, eu, Michele, Camila e Gabriel, e um casal de filhos na fé, em nossa casa, e meus pais, que moram embaixo, hospedavam 2 estagiárias norte-americanas. Imediatamente implementamos uma agenda de retiro, com culto diário, e alguns de nós até fazemos exercícios. Na subida da escada, bem na entrada da nossa casa, temos um sino. E quando o sino dobra, é o chamado para a mesa. Às vezes os 10 estavam espalhados pela nossa casa, ou lá embaixo, ou na casa dos meus pais. Mas todos sabiam, quando ouviam o sino tocar,
que aquele era o sinal para eles virem para a mesa. Preparando a refeição era parte da nossa agenda, né? Às vezes eu tinha a responsabilidade de cozinhar algum tipo de carne e muitas vezes lavar as louças depois. Mas uma coisa que era certo é que quando você ouvia aquele sino, era sua responsabilidade chegar na mesa. Não era visto com bons olhos quem deixava o resto das pessoas esperando. Em outras palavras, quando você ouvia o sino dobrar, dobrava para todos, mas também dobrava para ti. Existe na vida um elo indiscutível entre o individual e o coletivo. Uma vez, anos atrás, nosso caminhonete ficou sem freios na estrada, cheio de curvas. Chegando ao mecânico, descobrimos que a oficina que tinha trocado os freios, as pastilhas dos freios, tinha esquecido de colocar uma minúscula borracha. E sem aquela peça, o fluido vazou e todas as nossas vidas correram perigo. Queria te apresentar uma frase que, se tu captá-la, ela vale toda a pregação. Como o corpo é forte e feito de membros fortes, igrejas fortes são feitas de pessoas consagradas. Em 1623, o poeta e pastor John Donne repousava em quarentena com isolamento no seu quarto, sofrendo possivelmente da praga ou da febre tifo. Naquele tempo isso arrasava Londres. Na solidão daquele distanciamento social, ele ouvia os sinos da igreja na vizinhança dobrando, anunciando mais uma fatalidade. Delirando e com febre, ele imagina que aqueles sinos já anunciavam sua própria morte. Logo ele percebe que os sinos dobravam por outra pessoa, outro que sofreu e morreu. O John travou uma batalha sofrida com aquela doença por 23 dias e, na sequência, o John Donne escreve 23 devocionais relacionando suas aprendizagens durante aquela epidemia. O ano seguinte, essas poesias são publicadas em um livro chamado Devocionais de Ocasiões Emergentes. E na meditação 17, o mundo recebe duas frases icônicas. Nenhum homem é uma ilha e não perguntas por quem os sinos dobram. Embutido nessas citações, recebemos um convite, como uma voz de um irmão engajado em outra epidemia 400 anos atrás, dizendo: amado, lembre que o indivíduo tem responsabilidade de abençoar o coletivo. O indivíduo tem responsabilidade de abençoar o coletivo. O Donne escreve: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. Como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque estou envolvido na humanidade. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram, elas dobram por ti. Exemplos transbordam da alvorada da criação até o nosso dia. Uma coisa é certa, o que se repete certamente: o indivíduo abençoa ou maldiçoa o coletivo no qual se conecta. Em Gênesis 1, 27 a 28, Adão e Eva são criados e comissionados. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multiplicam-se, enche e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Individualmente criados, unicamente formados, o homem foi feito para tomar iniciativa, proteger e prover. A mulher é feita para estabelecer laços profundos de relacionamento, revelar a beleza e ajudar o homem. Juntos, quando se entregam para uma jornada de complementariedade, em vez de competição, encontram a missão de Deus, prazer, propósito, enfim, aquilo que eles foram criados para cumprirem juntos. Quando o mundo era jovem e tudo ainda cooperava em harmonia, havia o potencial ali dos dois primeiros indivíduos, trabalhando em adoração a Deus, em amor um pelo outro, para abençoar as futuras gerações que ainda residiam em sua genética.
Satanás é fã de divisão. Ele sabe que juntos somos melhores e que, como família consagrada a Deus, vivendo a missão, cada um cumprindo a sua parte, usando seus dons, talentos, na dependência de Jesus, somos invencíveis. Então a obra do inimigo, pai da mentira, é de semear contenda, dúvida, fofoca, para dividir e para derrubar. O paraíso foi perdido com escolhas individuais. Primeiro a Eva e depois o Adão. Desobedeceram uma lei estabelecida para protegê-los. As cartas estavam empilhadas ao favor da humanidade. Tudo era sim, apenas um não. Pois sem pelo menos uma escolha, não haveria possibilidade, oportunidade de expressar o verdadeiro amor. Um amor que voluntariamente se consagra, um amor que diz: te amo, Deus, quero te honrar e passar a minha vida com você. Pode ser mal interpretado a simplicidade da escolha, comer ou não uma fruta. Talvez parece algo simples, mas era profundamente perversa aquela situação. Pensa comigo, deixa eu te descrever uma situação que possa comunicar o nível de nojo adequado para o que rolou. Vamos imaginar um casal saindo da festa de casamento. Um futuro brilhante os espera. Após a lua de mel, o emprego dos sonhos. Ambos terão uma sala conjunta, no 20º andar de um prédio que tenha vista para o mar. Vão poder passar o tempo trabalhando em algo que eles sentem prazer, conduzindo um fundo de investimento para levantar fundos para ajudar pessoas em necessidades sociais. Cheio de cumplicidade, enrolados num abraço contínuo, viajam de jato particular do chefe para chegar numa ilha na Tailândia, onde vão passar 30 dias de lua de mel no hotel 5 estrelas na beira-mar. Descem com os pés ali na areia do limousine, eles chegaram onde vai ser ali o bangalô e eles estão ali entrando naquele início da lua de mel e a noiva, ela começa a olhar para o horizonte, fecha os olhos para agradecer, começa a sussurrar agradecimentos e como ela está feliz. Ela abre os olhos e vê ali seu noivo abraçado, uma prostituta que faz o ponto ali no beira-mar. Por cima do ombro do homem abraçado, a mulher pisca para a noiva, destruindo emocionalmente com um sorriso maligno. Desapontada, ela tira o anel do dedo e com olhos cheios de lágrimas e voz tremendo, ela pergunta simplesmente: por quê? 4 milênios depois, o apóstolo Paulo escreve sobre aquele momento, aquela traição, e o responsável citado é o próprio Adão, pois ele havia recebido a advertência sobre a árvore que trazia a morte e ele, no seu silêncio negligente, permitiu que sua esposa acolhesse o serpente com sua mentira. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Existe sim um incrível potencial de influência negativa, onde uma pessoa pode fazer escolhas que vão realmente trazer condenação a todos que estão conectados a ela. Mais ou menos como quando um pai está dirigindo embriagado e ele bota em perigo todo mundo que está no carro. Mas existe também em Romanos 5, 18 a 19, o oposto. Olha só o que diz: consequentemente, assim como um só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Esse princípio que as suas escolhas fazem um impacto com aqueles que estão perto de ti e que a escolha de Deus vinha em nossa direção e que Cristo pagou o preço dos nossos pecados também tem um impacto extremamente positivo para nós, é algo que espelha nas nossas escolhas diárias. Você todo dia está decidindo se você vai se aproximar de Deus e isso te abençoa ou te traz também dano, mas essa escolha individual também ou vai abençoar
ou vai trazer maldição para o coletivo, para a sua família, para a sua igreja. Na série Consagração, escolhemos o símbolo de um mobile para comunicar esse princípio de que o individual equilibra ou desequilibra o coletivo. É um princípio bíblico, rotineiramente aplicado ao secular, mas focado em questões sociais, sem levar em conta a necessidade de abençoar o espiritual da sua vida, da sua família. #Comece em casa. O pastor Dani nos deu a frase "Por quem dobram os sinos?", que na realidade ficou mundialmente famoso através da literatura do Ernest Hemingway, um autor ateu que lutou tanto na Primeira Guerra Mundial, lutou na Guerra Civil Espanhola e também serviu de jornalista na Segunda Guerra Mundial. O Hemingway, ele tinha uma revolta contra os países que não se envolveram lá com a Guerra Civil Espanhola, onde o general Franco e o Hitler, junto com Mussolini, atacavam a Espanha pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, e os países como os Estados Unidos, Inglaterra e França não entraram. Eles tinham uma política de não intervenção. Então ele, com muitos outros voluntários desses países, o Hemingway foi para lá, se tornou voluntário, lutou ao lado dos espanhóis, ao lado de estrangeiros também, mas não conseguiram vencer e realmente foi uma guerra perdida. O fascismo entrou na Espanha e ele escreveu esse romance que foi unanimemente recomendado em 1941 para o Pulitzer Prize, chamado "Por quem dobram os sinos?". Ele pegou essa frase do pastor, né? E a ideia é isso, realmente não se desligue do mundo, não se desligue do continente, não pensa só por causa que essa batalha não é para você, não é contra você hoje, que isso não tem a ver com você. Na realidade, por isso que ele escolheu esse título, é mais ou menos o tema da história, e é uma revolta que o Hemingway tinha com os países que não entraram, e quando entraram na Segunda Guerra Mundial era tarde demais para o país da Espanha. Hemingway tinha essa compreensão sobre algo grande como um país, ou algo grande como um conflito, mas ele não tinha a mesma compreensão sobre a sua responsabilidade de ser um bom exemplo para a sua própria família. Conhecido como um mulherengo, ele passou por 4 casamentos, era um cara hedonista e no final ele tirou sua própria vida. O Hemingway, quando ele tira a própria vida dele, seguia nos passos do seu pai, que tinha feito isso, mas servia de exemplo também para mais 4, 7 pessoas da família Hemingway que cometeram suicídio. O último foi a sua neta, Margot Hemingway, uma atriz, um modelo, uma moça que tinha tudo para prosperar, mas com o exemplo familiar, também com a continuidade do que seu avô famoso fez, ela também fez essa escolha. Então, quando eu penso sobre alguém que tem esse nível de percepção, um país deveria ter entrado para ajudar o outro. Por quê? Porque um torrão de terra que entra no mar diminui o tamanho da Europa. É isso que o Hemingway está se relacionando quando ele pega aquele título para botar no livro dele, sobre aquele capítulo da Europa. Mas o que o Hemingway não entendeu é que sua própria decisão, sua própria consagração ia ou abençoar ou condenar sua família. Como o Hemingway deveria ter lembrado, nós podemos agora parar e lembrar que cada um de nós não é uma ilha. Cada um de nós, seja você solteiro, viúvo, viúva, casado, cada situação familiar, você faz parte de um todo. Você faz parte da família de Deus, ou você está sendo convidado hoje para fazer parte da família de Deus, mas você é um indivíduo que deve buscar consagração, porque o indivíduo tem a responsabilidade de abençoar o coletivo. Hoje é apenas um dia em todos os dias que existirão.
Deixa eu compartilhar essa frase do livro, depois virou filme, ganhador de Oscar em 1943. Hoje é apenas um dia em todos os dias que existirão. Mas o que acontecerá em todos os dias que virão pode depender do que você fizer hoje. Uma coisa é você entender o princípio, outra coisa é você viver o valor. Nós vamos agora olhar em Efésios 4 como essa consagração pode acontecer de fato. Quando falamos sobre consagração, vai ser importante a gente saber como. Acabamos de falar sobre o porquê, né? Por que consagrar? Porque Deus criou cada um individual para abençoar o coletivo. E agora vamos falar sobre como você pode abençoar o coletivo. Como você pode não só melhorar a sua vida, trazer alegria para a sua vida com escolhas de consagração, mas também trazer uma bênção para a sua família e para a igreja local. Vamos dar uma olhada aqui em Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Efésios 4 está falando sobre despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Está falando sobre troca. Tem coisas que nós vamos ter que tirar da nossa vida e botar outras coisas. Não serve apenas você tirar pecados e práticas antigas e pensa que tu vai estar sendo uma bênção para a tua família. Na verdade, você precisa adicionar. Então, nós vamos falar sobre 5 grandes trocas que são a raiz do que Efésios 4 se refere à consagração, aquilo que faz os membros poderem estar saudáveis e juntos, conectados, um edificando o outro. São basicamente essas 5 trocas que eu quero te convidar para considerar na sua jornada. A primeira grande troca aparece na continuação, na segunda parte do versículo 24. Leia comigo. Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Precisamos trocar a mentira pela verdade. Nós fomos criados pela verdade. Na realidade, Deus nos fez para sermos como Ele. E o inimigo, que é o pai da mentira, tem nos convencido que, por alguma forma, nós vamos achar alegria em tentando controlar situações com mentiras ou com engano, com corrupção. Mas eu quero te dizer que quando você tem a consciência limpa, você já sabe disso. Você não tem nada para esconder. Você vive na verdade. Tudo se torna simples e claro. A Bíblia diz que a verdade nos libertará. Você já sentiu a diferença entre estar escondendo algo, o poder abrir o jogo e abrir uma situação com completa transparência? É muito diferente no nosso emocional. E quando você tem um emocional que é conduzido por alguém que vive na verdade, você oferece algo muito diferente para sua família e para a igreja ao seu redor. Você foi criado para transitar na verdade. Então, quando nós estamos vivendo uma vida de consagração, a primeira grande troca é trocar mentira pela verdade. Me lembro que meu pai dizia assim: imagina como seria o mundo se ninguém mentisse. Já parou para imaginar isso? Nós não precisaríamos de tantas coisas, né? Não precisaríamos de leis, juízes, e todo mundo ia dizer a verdade. Imagina se você, na sua família, tivesse certeza que na criação dos filhos, na interação com o seu cônjuge, que você nunca ia experimentar uma mentira. Bem, você tem essa oportunidade de oferecer isso para a sua família, para a família de Deus, de ser uma pessoa que troca de vez a mentira pela verdade. Esse é o primeiro convite, a primeira grande troca que vai compor essa jornada de consagração. Uma jornada onde o individual vai ser abençoado e vai abençoar o coletivo, porque vai escolher ser mais como Cristo do que como nosso inimigo. Vai ser alguém que vai transitar na verdade. A segunda troca aparece em Efésios 4, 26 a 27. Vamos ler o texto. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo.
A segunda troca é trocar ira pela paz. Apaziguem a sua ira. No lugar da ira, coloquem paz. Me lembro que eu pensava no início do nosso casamento que esse texto significava que eu precisava ficar argumentando com a Michele, ou insistindo pelo menos, nem que fosse na madrugada, até que os dois concordassem. Naquela época significava que ela ia concordar comigo, né? Então eu ficava insistindo, eu pensei que eu estou cumprindo aquele texto lá de Efésios 4, porque nós não vamos dormir até que ela concordasse comigo. Ridículo. Na realidade, o que esse texto está dizendo é que a ira que levou para aquele tipo de argumento, o orgulho por trás daquela ira, que nos leva a constantes confrontos no casamento e também dentro da família, diante dos filhos, dentro da família de Deus, essa ira, ela tem que ser removida, tem que ser trocada por uma atitude que busca paz, uma atitude que é de apaziguar. E a questão de o sol se pôr é que nós não deveríamos deixar passar tempo, onde a nossa ira está instalada numa situação, onde a nossa ira está ali atuando sobre as emoções da outra pessoa, e a gente deixa assim, não, deixa eles ficar pensando sobre isso. Não, nós deveríamos trazer logo o desejo pela paz. Na verdade, o Evangelho é um Evangelho que traz paz, e quando o Evangelho está atuando na sua vida como indivíduo, você vai ser um indivíduo que vai trazer paz. Existe a cultura de aquele que finge paz, tem aquele que quebra a paz, mas existe a pessoa que realmente constrói paz. Eu quero te convidar para ser uma pessoa que troca ira por paz e ser uma pessoa conhecida por construir pontes de paz. Então, não apenas não queremos deixar o sol se pôr sobre nossa ira, porque somos pessoas que temos a intenção da paz, mas nós não queremos deixar uma brecha para o diabo. Isso é importante entender, que se você pensa que não resolvendo com a pessoa, deixando eles talvez ali pensar mais sobre o assunto, deixa eles entender que eles nos machucaram, ou deixar uma palavra assim dura no WhatsApp, ou deixar uma postagem que deixou a outra pessoa mal, que isso aí tem qualquer tipo de atitude cristã, isso não tem mesmo, porque isso aí é uma brecha para o diabo que gosta de divisão, ele que é o pai da mentira, é o pai de trazer contenda entre os irmãos. Então nós precisamos não só ser pessoas que promovem a paz, que trocamos a ira pela paz, nós precisamos ser pessoas que não deixamos brecha para o diabo. E isso leva a uma certa concentração. Você precisa estar observando ao seu redor, porque às vezes existem situações que nós ferimos uma outra pessoa e nem percebemos e ficamos ali, mas não sei por que aquela pessoa está estranha, por que ela está talvez não nos olhando no olho. Seja aquela pessoa que tem o amor, que vai chegar lá e dizer, olha, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu posso responder alguma pergunta? Seja uma pessoa que, de uma forma muito simples e humilde, busca sempre eliminar brechas que podem estar causando a continuação de uma contenda. Eu sei que eu já conheci pessoas que não são muito espertas em termos de largar uma frase irônica e uma frase talvez inteligente. E algum tempo atrás eu e Michele, a gente conversava sobre um amigo nosso, Doug, e disse, o Doug nunca fala nada assim muito esperto, está sempre encorajando as pessoas, né? Está sempre falando uma coisa que é simples, né? E a gente no início pensava que o Doug era um cara simples demais. Depois nós fomos percebendo, o Doug é maduro. O Doug ele não tem necessidade de cutucar o outro e parecer inteligente. O Doug é um cara que consegue falar aquilo que edifica. E depois, ao longo dos anos, quando a gente foi percebendo que o Doug, na verdade, estava vivendo a atitude de Cristo, que em vez de gerar momentos de ira, e que muitas vezes brincadeiras são exatamente isso, né? A gente diz, não, mas eu estava só brincando. Quantas
contendas e dificuldades dentro da sua própria família, lá onde você trabalha, terminam com um dos lados dizendo assim, eu estava só brincando. Nós temos que ter muito cuidado em botar como a desculpa uma brincadeira que vai trazer uma contenda, que vai trazer tristeza, que na realidade vai ser uma brecha para o inimigo. Daqui a pouco vai falar sobre, um pouquinho mais específico, sobre palavras torpes, mas nós vamos agora falar sobre como você pode buscar diminuir essas brechas, sendo uma pessoa que busca e vive e é conhecido pela paz. Na continuação do texto, nós vamos encontrar a terceira troca, que é a troca da corrupção pelo trabalho generoso. Vamos ler o texto. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Mais uma vez, o convite não é para a gente só deixar de roubar. É para fazer algo, se despir de algo negativo e nos vestir de algo que vai realmente promover uma saúde no corpo, uma saúde na nossa família. Então, é tirar a corrupção. E corrupção ela está presente em tantas maneiras. Pode ser a maneira que você preenche os impostos, pode ser a maneira que você diz assim, pelo telefone, estou chegando, estou saindo de casa, mas estou ainda, nem chegou no carro. Estou quase lá, só para deixar a pessoa um pouquinho mais esperançosa, mas tu sabe que tu vai levar mais meia hora para chegar. Tem tantas maneiras que nós corrompemos uma comunicação, e é importante, pais, entender que seus filhos estão observando. Já estive em ambientes onde um pai disse para o filho assim, diz que eu não estou aqui. Querido, acabamos de falar sobre trocando a mentira pela verdade, mas também trocando a corrupção, algo que é desonesto, isso tanto com a palavra, quanto também para lucro ou para situações de onde você vai ganhar algo em prol da mentira. Nossos filhos estão nos observando. E nós temos que ter muito cuidado, o exemplo, lembrando que você como indivíduo, as suas escolhas, elas vão ou abençoar a tua família, ou elas vão trazer condenação. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, bem no início do nosso ministério, eu fui comprar um sistema de som. E quando eu cheguei na loja, naquele ambiente que vendia caixas de som e aparelhos, né, amplificadores e tudo isso, instrumentos, descobri que o dono da loja era cristão. Ele me levou para o escritório, ele começou a me explicar como a loja deles era cristão e que demônios não entravam pela porta, porque todo dia eles oravam para que não pudesse entrar nenhum espírito. Se viesse pelas costas, nas costas, né, de algum cliente, tinha que ficar na porta. E ele estava me explicando todo o cenário espiritual daquela loja. E aí eu fui pagar, e eu acho que o custo era 2.500 naquela época, e ele disse, então, posso colocar aqui na nota 700? Eu disse, não, mas como assim? É 2.500? Não, mas eu posso colocar 700? Então, meu pensamento foi assim, querido, tu não precisa, o demônio não precisa entrar aqui, né? A desonestidade já está aqui dentro, a corrupção já está aqui dentro. Então, quando nós fazemos decisões de corrupção, onde nós estamos realmente mentindo para ganhar uma vantagem, isso traz um grande dano, não só para nós, para o nosso testemunho, para aquilo que nossos filhos estão observando, mas também ela nos distancia de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia pesos injustos, que Ele odeia quando o seu povo tenta, não, em vez de confiar nele, tenta usar uma situação para ganhar vantagem do outro. Até fala sobre Provérbios, sobre aquele que diz que é ruim o preço, é ruim, esse aqui está muito caro, depois ele sai piscando dizendo que ele ganhou vantagem. Eu já fui muito convicto sobre isso. A corrupção ela vem em muitos níveis, né? Ela vem desde o nível de mentira e realmente você roubar algo, mas também vem no nível de você tomar vantagem de alguém. Eu me lembro que anos atrás, descendo a serra, a gente sempre parava para comprar milho ali naqueles quiosques assim na descida da serra vindo para Porto Alegre,
E eu me lembro na época, era tipo 13 espigas de milho por R$1. E eu não saía dali sem ganhar 4. Para mim era muito importante, né? Até fazer, mas é muito caro, não tenho, talvez esconder o dinheiro, não, mas eu tenho um aqui, eu preciso de 4. Né? Eu achava que era um mérito tirar uma espiga de milho mais daquele cara que estava vendendo ali. Mas o cara estava ali trabalhando, né? Como diz o texto, trabalhar arduamente, trabalhar com fidelidade para poder ajudar outra pessoa, imagino para suprir a sua família, e eu queria tirar mais uma espiga de milho. Olhando a Bíblia e olhando o Velho Testamento, em aquelas leis da colheita, onde Deus dizia para deixar nos cantos, né, do campo para aqueles que têm necessidade, eu fui convicto, eu fui convencido, e que a minha atitude de tomar vantagem sempre, e de achar que eu estava saindo muito esperto da situação, cada vez que eu tirava um pouquinho mais do cara que estava vendendo, eu fui ver que eu que estava deixando de ser generoso. E que nesse texto diz que você, além de não ser corrupto, você tem que trabalhar e ser generoso. Então eu quero te convidar para essa terceira troca, a troca da corrupção, em qualquer nível que seja mentira para ganhar vantagem, ou seja, roubo em si, né? Você que não roube mais, mas trabalhe para poder ser generoso. Então, na sequência do texto, nós chegamos à quarta grande troca. Lembrando que essas são as trocas que constam de uma vida consagrada. Algo prático para você entender como você vai consagrar a sua vida, já que uma vida de consagração individual abençoa o coletivo. A quarta grande troca é trocar palavras torpes por palavras de graça. Vamos seguir lendo no texto. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Inicialmente é isso, tirar aquilo que é torcido, aquilo que ela não tem nenhum valor, palavras vazias. A gente tira isso e adiciona palavras que trazem graça. Voltamos à história do Doug, né? Aquele que não era muito esperto, ele não falava coisas que cutucavam, não tinha nenhum tipo de ironia ou sarcasmo na sua vida, então ele nunca era tido como um cara que não ia ser chamado para fazer um sitcom, né, ou aquelas comédias da TV, onde cada situação é feita em cima de um exagero daquilo que está acontecendo, em cima de alguém se ofendendo ou botando o outro para ser ridículo. Hoje, se tu pegar assim, aquilo que dá likes, que dá repetições, né, e visualizações no YouTube ou no Instagram, geralmente é alguém que está sendo feito de tolo e as outras pessoas estão rindo sobre isso. Ou alguém que está falando uma coisa esperta que está deixando o outro numa situação mal. Já notei que dentro até do corpo de Cristo existe esse tipo de dinâmica que às vezes até nos grupos WhatsApp, aquele que é tido como o membro envolvido, aquele que está ali para fazer parte, é aquele que cutuca ou que deixa a liderança nos calcanhar. O que é calcanhar? É quando você recebe um pequeno empurrão e você não caiu de vez, mas você está mais ou menos assim, né, buscando, né, pescando o equilíbrio porque alguém te deu um pequeno empurrão. E hoje parece que para você ser uma pessoa inteligente, você tem que ter essa arte de falar coisas que a Bíblia considera torpes, que é palavras vazias, palavras que não concedem graça, que não edificam. Eu quero te convidar para trocar isso. Por quê? Porque você foi criado e chamado para ser um indivíduo que vai se consagrar suas palavras, consagrar sua boca, e você vai abençoar o coletivo. A sua família vai ficar muito abençoada por causa que você está lá. Sua família cristã vai ser muito abençoada porque você está lá para falar palavras que concedem graça. Você só consegue falar palavras que concedem graça se você passa tempo com o Mestre. Tempo com Jesus, tempo na palavra, tempo no Espírito, onde você está aprendendo como
reprogramar a sua mentalidade e sua fala para que as pessoas possam ser abençoadas pelo que você diz. Está aqui o convite número 4, trocar palavras torpes para palavras que concedem graça. E aqui no texto ela descreve quais são as palavras torpes, o que seria o resultado de quem não faz essa troca. Olha só, continuando no texto. Não entristecem o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Aqui nós temos então alguns exemplos de resultado de palavra torpe versus palavra de graça. Ira, amargura, calúnia. Queria te convidar para fazer uma avaliação sobre a sua própria consagração, sobre a sua língua. Me lembro da história onde um pastor, ele no final do culto, sempre chegava uma senhora que xingava a gravata dele. Né? Isso era de bastante tempo atrás. E ele recebia aquele xingão, assim, não, essa gravata é muito feia, pastor. Aí ele trocava a gravata e na próxima semana, essa gravata é mais feia do que a outra. E aí finalmente, no final do culto, lá a senhora vinha, sabia que ela tinha esse costume de criticar a gravata dele, então ele veio preparado aquela vez. Então ele veio com uma tesoura. E aí ela disse, pastor, essa gravata, não precisa terminar, está aqui uma tesoura. Pode cortar. Pega aqui. Ela disse, sim, pode me deixar cortar? Sim, pode, à vontade. Pode pegar e corta. E ela pegou com muita alegria e cortou. Pá! Ficou ali, resolvido. Disse, querida, muito bom, obrigado. Me dá a tesoura. Vamos falar sobre a sua língua agora. Imagina, né? Muitas vezes nós não paramos para cuidar sobre o efeito que nossas palavras torpes estão causando de ira nas outras pessoas, de calúnia. Hoje, se a gente conseguisse, dentro da igreja de Cristo, remover toda a calúnia, aquela palavra assim, olha, queria pedir, irmã, que oração para a irmã. Tu sabe por quê? Aquele pedido de oração já virou uma fofoca. Olha, amados, se nossa igreja, qualquer igreja, se a tua família, vocês aprenderem Mateus 18, de entender aquele processo ali de vá e fale com a pessoa, fala direto, não fale mal dela, vai e fala com aquela pessoa. Então, quando a Bíblia nos convida para trocar palavras torpes por palavras de graça, também faz a conexão no texto com o Espírito Santo que nos selou. Então, a ideia é que o Espírito Santo que nos selou, que ele nos preparou para fazer aquilo que tem que ser feito, em outras palavras, essas grandes trocas, elas vêm por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida. O selo é por causa que, se dependesse de nós fazermos essas trocas para ser salvos, nós nunca íamos ser salvos, porque nós falhamos muito. Consagração é uma decisão diária. Então, graças a Deus que o Evangelho é que Deus vem, ele, através de Cristo, como nós já lemos em Romanos, ele resolveu aquilo que a humanidade se perdeu lá desde Adão, e ele também nos sela com o Espírito Santo. Mas o convite é para lembrar que o Espírito Santo, nós não deveríamos entristecer o Espírito Santo com essas nossas palavras, né, que trazem tanto calúnia, também é falado gritaria. Vamos só pegar a gritaria que aparece no texto. Na sua casa, ela é um ambiente daquelas de novela, onde novela assim, de gritaria, onde a pessoa se assusta demais ou exagera. Existe um tipo de comunicação que está prevalecendo assim, nas famílias hoje, que se vê muito ou em novela ou em vídeos que aparecem no YouTube. Aqueles vídeos que, olha só, aconteceu uma coisa ridícula e as pessoas reagem. Não acredito. Queria te convidar, amado, para você não ter esses tipos de reações, que elas são do exagero, da gritaria, de trazer atenção para si mesmo. Você não precisa disso. Muitas vezes essas reações, elas trazem tristeza para outra pessoa, elas assustam a pessoa ou elas deixam a pessoa acuada, e são maneiras realmente de uma pessoa dominar uma situação
com sua expressão excessiva. Eu quero te convidar para ser uma pessoa ponderada sobre como você reage. Mesmo quando uma coisa talvez é do teu desagrado. Você não precisa ser aquela pessoa que reage dizendo, como é que pode? Não acredito! Ah, já viu o que aconteceu? Não. Calma, calma. Ser uma pessoa que troca palavras torpes por palavras que concedam graça. Nossa quinta troca de como nós podemos nos investir individualmente em consagração para recebermos a bênção de sermos consagrados e também para abençoar o coletivo, nossa família e o corpo de Cristo. Vamos continuar o texto e vamos chegar em versículo 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A quinta grande troca é trocar maldade por bondade e perdão. Deus nos convida não apenas para remover maldade, tirar, despir maldade da nossa vida, mas para nos vestir de bondade e de perdão. Queria que você imaginasse a sua vida. Você conhecido como uma pessoa que não só tem bondade, mas que perdoa facilmente. A Bíblia nos convida para lembrar que nós precisamos perdoar como fomos perdoados. É incrível como nós temos muitas vezes, falando de mim, muita graça conosco mesmos, né? Tenho muita graça comigo mesmo. Quando eu faço algo errado ou falo uma besteira, e eu sei das minhas intenções, ou pelo menos eu me dou um grande desconto. Eu começo a pensar, Sheila, você, isso aí, na verdade, eles não entenderam, eles não te interpretaram bem. Mas, na realidade, Deus nos convida para estender isso para outras pessoas. Para ser muito bondoso, gracioso, ser uma pessoa que perdoa facilmente, como fomos perdoados por Cristo. Então, imagina comigo uma família construída de indivíduos, pessoas que estão ali se consagrando. Estão fazendo essas 5 grandes trocas. Vamos lembrar elas? Trocar mentira por verdade. Trocar ira pela paz. Trocar corrupção por trabalho generoso. Trocar palavras torpes por palavras que concedam graça. E 5. Trocar maldade por bondade e perdão. Você pode imaginar um futuro da sua família e da família de Deus com membros ajustados, alinhados, construindo e edificando um ao outro com essas 5 grandes trocas. Eu creio que essa é a consagração que Deus quer para todo solteiro, adulto, viúvo, viúva, casado. Deus nos chama para esse tipo de convivência. Ele diz que o corpo é feito de membros e esses membros elas são alinhadas e juntadas pelas juntas. Eu quero lembrar da nossa frase inicial. Corpos fortes são feitos de membros fortes e igrejas fortes são feitos de membros consagrados. Eu quero te convidar para entrar na jornada de consagração. Praticar as 5 grandes trocas de despir-se do velho homem e se vestir daquilo que é novo, que é aquilo que você pode se vestir porque você tem o Espírito Santo, por causa que você foi selado pelo Espírito Santo. E se você não foi selado pelo Espírito Santo, então o convite também é para vir e experimente o que significa ser entregue, seus pecados perdoados, o sacrifício de Cristo, aquele que resolveu o problema que vem lá desde Adão, ela está disponível para você. Queria trazer isso tudo para um lado muito pessoal. Eu e a Michele, durante esse tempo da pandemia, nós agradecemos a Deus por tanto tempo de grande valor que nós tivemos com nossos filhos em casa. Talvez você agradece a Deus também por essa oportunidade ímpar de poder ter passado tempo em família. Durante esse tempo nós estivemos puxando a flecha, né? Nossa filha Camila tem 23 anos, nosso filho Gabriel tem 21, e eles estão sendo preparados para a missão que Deus tem para eles. Então, quando a gente fala puxa a flecha, nós estamos preparando eles cada vez mais para serem enviados para essa missão.
Há mais ou menos 3 meses atrás recebemos a notícia da igreja que nos enviou lá de Montana para o Brasil, que eles estavam enviando um convite para ambos, para Camila e Gabriel, para irem compor parte da equipe lá em Montana. O Gabriel como pastor de adolescentes, numa fase de treinamento, enquanto ele termina também o seu seminário, e a Camila como assistente do Gabriel e também como discipuladora de meninas e ajudando com a música. Bem, vai ter várias responsabilidades para eles lá e ficamos muito felizes. Eles, na realidade, oraram sobre isso, disseram sim, e a nossa notícia para a família Montserrat, que nossos filhos, a partir da semana que vem, do dia 22 de novembro, estão indo para os Estados Unidos começar o ministério deles lá na The Bridge, em Belgrade, Montana. Isso, claro, trouxe muitas dessas considerações que estou falando aqui, sobre as trocas, avaliando na vida deles, mas também na minha vida, na vida da Michelle, como nós temos sido exemplos para eles e às vezes como não. Isso nos levou para momentos de reparação. E é aqui que eu queria chegar. Nós celebramos que Deus está levando nossos filhos. Nós tiramos nos últimos 3 meses momentos de profunda reflexão e até de reparações sobre áreas que eu reconhecendo que eu precisava melhorar. Dentro dessas 5 trocas, várias áreas em cada um deles, que havia reparações, maneiras que eu poderia ensiná-los, faça melhor, lugares onde eles poderiam dizer, pai, você e mãe foram excelentes nisso. Foi muito importante essa avaliação e eu quero te convidar para, no final dessa mensagem, nós vamos tocar agora uma música que tem sido muito impactante para nós nesse tempo, que é chamado A Bênção. Enquanto essa música toca agora, eu queria te convidar para deixar aí a preparação do almoço, saia aí do teu canto, junta a família e tenha um momento de reflexão e de ver se não existe alguma coisa para reparar. Pega essas 5 trocas que nós falamos aí, de Efésios capítulo 4, e vê se não existe alguma coisa que Deus está te convidando hoje para reparar. E nesse momento íntimo, aí com a sua família, se você está sozinho em casa, aí com o Espírito Santo e talvez buscando uma reparação com outra pessoa que está em outro lugar depois, esse é o momento de pensar assim, Deus, como indivíduo, eu quero muito consagrar minha vida, porque eu quero abençoar o coletivo. Eu quero ser uma bênção para minha família, eu quero ser uma bênção para minha igreja, eu quero que a minha igreja seja uma bênção para a nossa cidade e para o mundo. E isso começa comigo. E começa comigo dizendo, Jesus, eu digo sim, eu quero me entregar para você. E se esse é o início da tua jornada, então venha hoje. Venha entregar a sua vida para essa jornada onde Deus quer entrar com o Espírito Santo na sua vida. Você confessa seus pecados e Ele entra e sela a tua vida. Te dá um novo começo. E dali para frente é despir-se de algumas coisas, é vestir-se do novo homem. E aí nós temos uma boa lista sobre isso, sobre essa consagração em Efésios capítulo 4. Essa jornada de preparar nossos filhos para essa nova etapa na vida deles foi muito significante em trazer todos nós, ali da família, todos os indivíduos da família, para fazer essa autoavaliação das trocas que a gente precisa fazer de consagração. E eu quero dizer, não faça aquela pergunta, por quem dobra os sinos? Né? Por quem serve essa pregação? Talvez eu poderia mandar isso para alguém. Isso pode até acontecer, né, de você mandar para outra pessoa, mas eu quero dizer que os sinos dobram por você. Essas perguntas sobre consagração, elas eram para mim. E para Michelle, e para os meus filhos. Essa palavra foi escrita em Efésios 4, porque Deus quer que cada um de nós nos entregamos para uma consagração individual para abençoar o coletivo. Senhor te abençoe.
faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Deus, quero te agradecer que você proporcionou esse momento, esse tempo na história, onde através desse mecanismo da internet, através dessa gravação, a sua palavra tem chegado de milênios atrás, né? Através de Efésios, passando por Paulo, Efésios 4, chegando até nós, nos convidando para nos consagrarmos. Nós temos a promessa de que você nos sela com seu Espírito, temos alerta para não deixar brecha para o inimigo.
nós temos um convite para abençoar como membros de um só corpo, cada um abençoar o outro, para edificar o outro, Deus. E nós queremos pedir que você possa, com o poder do seu Espírito, trazer consagração específica, trazer para nossas mentes as decisões específicas que nós precisamos fazer para que nós possamos abençoar o corpo, abençoar a nossa família, que na realidade nossa consagração individual possa abençoar o coletivo. Amém.